Muito bem, gente. Alguém gostaria de fazer a oração inicial? Pois todo mundo assim, ó, olha para baixo. Eu faço enquanto Por favor, então. hoje. Obrigado. Então vamos, primeiro de tudo, agradecer muito a Jesus, a espiritualidade do nosso cantinho, aos nossos anjos guardiões, por essa oportunidade, mais uma vez, de estudar os ensinos de Jesus, através do nosso irmão Emmanuel, através dessas análises que vão abrindo caminhos de entendimento, para que a gente esteja trabalhando em conjunto com o Espírito da Verdade, nos instruindo e aprendendo principalmente a nos amarmos como Jesus nos amou. E lembrando de Jesus, lembremos também da oração que ele nos ensinou, que diz assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, sim, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que Deus abençoe ao Renato nessa hora de estudo, que a gente possa iluminar os nossos corações com os ensinos da noite. Que assim seja, Senhor. Muito bem. Obrigado, Antônio. Muito bem, gente. Mais uma aqui. Mudança e proveito. E assim também andemos nós em novidade de vida, que Paulo falou lá nos Romanos 6:4. Vamos ler aqui a mensagem toda, depois a gente vai no miudinho, como falou o Antônio. Só que acho que é um termo que foi apropriado pelo Cantinho, né? Que todo mundo fala isso, vai ler no miudinho, não importa a reunião que você está. Não sei quem lançou, mas Esse nasceu lá em Minas, esse é o nome dele, ele faz um estudo do Evangelho, ele chamou Mildinho. miudinho. E aí eu acabei, como conviver um pouquinho com esse pessoal, eu acabei trazendo, falando com o Eduardo, agora vou no Mildinho. Foi no meio, então. Ficou, aí ficou. É, muito bem, então. Então vamos, primeiro, não no miudinho. Criaturas existem que se confessam dedicadas ao espírito de mudança que a vida exige de cada um, e tão somente por se referirem a isso, alteram obrigações assumidas, logo se sintam incomodadas por singelos motivos de feição pessoal. Mal começam uma ação determinada, ou em meio da empresa edificante a que se consagraram, se experimentam o impacto de pequeninos contratempos, asseveram que é preciso mudar para progredir, relegando a outrem problemas e encargos que lhes competem. Semelhante atitude, porém, resulta simplesmente de insatisfação e maturidade. Renovação não é alterar o caminho porque estejamos sob as condições de ajustes e decisões abraçados por nós mesmos, com vistas à nossa melhoria espiritual. Muito mais que isso, é aceitar varonilmente as ocorrências adversas, os golpes da estrada, os desafios da prova e as crises da existência, incluindo as mudanças que a penúria, abandono, enfermidade ou desencarnação nos constranjam, procurando servir mais e melhor no plano de evolução e trabalho em que a providência divina nos colocou. Transformação permanente por dentro, metamorfose da alma que encerra consigo bastante poder para transfigurar dificuldade em lição e sombra em luz. Paulo de Tarso, que tanta vez nos impele à renovação, converteu cada dia em trilha mais alta de acesso à confiança no Senhor e ao serviço em favor do próximo, sem renunciar aos sacrifícios pessoais que a obra esposada lhe impunha. Reformemos sentimento, ideia, observação, expressão e discernimento,
descerrando portas e janelas sempre novas em nosso mundo íntimo, para que a vida nos acrescente os recursos de conhecimento, perceptividade, visão e interpretação, mas sejamos fiéis aos nossos compromissos até o fim. Caramba! Muito bem. Vamos agora humildinho, então. Eu vou lendo, aí você sabe que pode parar a qualquer momento, a gente interpretar, por favor, né? Quanto mais participarem, mais a gente acrescenta ao nosso conhecimento. Tudo bom, Alice? Boa Fábio, noite. Boa noite a todos. Nilza. Então tá bom, gente, vamos lá. Criaturas existem que se confessam dedicadas ao espírito de mudança que a vida exige de cada um. E tão somente por se referirem a isso, alteram obrigações assumidas logo ao se sentirem incomodadas por singelos motivos de feição pessoal. Alguém se encaixa nisso? Acho que todos nós temos, né, algum tipo de ou já tivemos, ou ainda temos dentro de nós. Vamos traduzir o que ele está querendo colocar aqui, né? Quem de nós, como espíritas, não se propõe a uma mudança? Isso é um fato, né? A doutrina nos coloca isso muito claramente. Mas quanto que a gente está preparado, disposto a abrir mão de determinadas circunstâncias, determinadas situações, para efetivamente promovermos uma mudança coerente? Para mim, é o que o Paulo está dizendo aqui. Quando a gente se propõe a mudar para o bem, é natural que tenhamos algo que tente nos impedir. Pode ser, muitas vezes, nós mesmos, tá? A gente está boicotando a gente mesmo, mas enfim, não trazendo nada de exterior. Primeira pancada que vem, a gente já fala, nossa, como está difícil para fazer isso. Emmanuel coloca aqui, inclusive, singelos motivos de feição pessoal. Porque não dá para a gente julgar nem comparar alguma coisa que nos faça não seguir adiante em relação ao que outra pessoa sinta pela mesma situação. De repente, eu tenho uma coisa que me incomoda profundamente, que não incomoda a Gerildo. E o contrário pode ser verdadeiro também. Mas o que ele, para mim, pelo menos, o que ele está dizendo é assim, a gente até tem vontade de mudar, mas na hora que vem a primeira rusguinha, já, opa, né? Não sei se vocês estão entendendo dessa forma, mas eu tenho a impressão que esse primeiro slide quer dizer exatamente isso. Vocês concordam? Eu está pensando, né? Das duas, uma, ou concordo ou discordo. Pararam para pensar, todo mundo pensando. Eu até coloquei uma imagem até um pouco assim, hiperbólica, né, exagerada. Sem dúvida. Porque eu vi muitas vezes, na minha vivência, trabalhando na indústria desde os meus 18 anos de idade, né? Desde o pessoal costuma chamar de piso de fábrica até atingir uma posição de direção. E eu via muitas vezes, por causa de um chefe, de uma crítica, todo mundo passa por isso, cada um pensa de uma maneira, te vê de uma maneira, né? E as pessoas muitas vezes largaram o emprego e ficar chateada, criar situações que a levavam a ser demitida, ou mesmo pedir demissão e tudo. E depois ficar numa situação de penúria, né? E buscando na bebida, buscando se anestesiar diante da própria dificuldade de lidar com essas situações. Eu lembro, nós tivemos uma oportunidade, durante um período, eu vivi na cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais, onde nasceu a mãe do Chico. Trabalhei lá há muitos anos, mais de 15 anos. E a gente começou a fazer um trabalho para poder... A gente tinha muita dificuldade de manter a fábrica limpa, principalmente os banheiros, né? Aí nós contratamos um assistente social, aí nós fomos conhecer como as pessoas viviam, né? E a gente vê que muitos não tinham banheiro em casa, não tinham noção do que era sei lá, uma fossa, um negócio.
Aí foi feito um trabalho em conjunto com a prefeitura, de trazer algum conforto, educação, conversando. Aí a coisa começou a mudar. A gente conseguiu trazer, era uma empresa com ligação com o Japão na agenda. Os japoneses conseguiram ver a limpeza é o primeiro passo que você dá. Nós fizemos um trabalho muito interessante que isso trouxe para a minha alma ver a dificuldade que as pessoas têm de entender por viver em situações, terem experiências completamente diferentes da nossa. E a nossa linguagem não era acessível. A gente não conseguia explicar. E para o japonês, então, é impossível, né? E as pessoas, muitas vezes, viviam em condições assim, só para você ter uma ideia, a turma lá tinha um tal de frigorífico primeiro. Ele empregava por 6 meses, depois demitia as pessoas, pagava os direitos direitinho. As pessoas eram acostumadas a serem demitidas depois de 6 meses e contavam com aquele dinheiro. Quando a empresa falou que não demitia, era um transtorno. Nós tivemos que conversar. Foi um trabalho muito interessante, muito rico. E eles pediam demissão, eles entravam, tem que me mandar embora. Está falando, nós te treinamos, te preparamos, vou te mandar embora agora. Como? É um investimento, não estou confiando que você vai crescer e tal. E para entender isso, né? Foi um trabalho muito grande. Essa senhora nos ajudou muito. Então, a gente é um trabalho muito grande, essa disposição de olhar o outro lado. E muitas vezes você, na situação de subordinado, você tem também que olhar o outro lado, a pressão que o outro lado está vivendo. Isso é muito difícil para quem não conhece o outro lado. Sem dúvida. E para quem já entrou, teve uma formação boa, uma cultura boa, ele já entra numa posição privilegiada na empresa. Isso cria um abismo de compreensão. Eu, por sorte, como eu fiz curso técnico, fiz Senai e tudo, eu tive que caminhar, sentir os vários lados, né? E, por sorte, isso me deu uma compreensão boa das coisas, de poder interagir e ajudar. Então, fazer essa, vamos dizer assim, essa ponte entre o alto escalão e as pessoas, né? Para entender o que eles queriam. É muito interessante de ver. Muita gente entra numa situação como essa que está na foto aí, diante, né, como ele coloca aqui dentro, né, no versículo, que é importante a gente lembrar do versículo, né? Assim também andemos nós em novidade de vida. Então, ele estava acostumado com frigorífico. Aí ele entra uma metalúrgica, de tecnologia japonesa, uma forjaria chamada Sumitomo, com todo aquele sistema de treinamento, de carreira em círculos, né, que é aquele sistema japonês. É uma novidade enorme. Estou dando esse exemplo assim prático, né? Então, por exemplo, quando você trabalha numa casa espírita, você muda, por exemplo, para uma outra casa espírita, você vai lidar com muitas novidades. Eu vim de um centro espírita, tinha uma determinada característica, hoje eu estou no nosso cantinho. Ele tem a característica dele. É diferente? É. A doutrina é a mesma? É. Mas as pessoas não são a mesma. A linha dele, então você tem que procurar entender e se tornar útil. Né? Sempre respeitando, né? Cuidado. Quando tem filho, por exemplo, muda tudo. O casal, quando tem filho, muitas vezes se separa, por quê? A mãe tem que cuidar ali, é um período de 2 anos de um marido é esquecido, entre aspas. E isso é necessário, muitas vezes o homem não entende isso. Então, assim, essas novidades da vida acontecem o tempo todo. Nós estamos ficando velhos, nós estamos cheios de novidades. O povo está contando um monte de novidades para a gente. Não adianta, é parte do processo. Eu achei muito interessante isso, a gente precisa lidar com essas mudanças. É muito importante. Com essas novidades, boas, né? E menos boas, como diria o nosso querido Chico, né? Menos boas. Mas elas são lições necessárias, né? A dor é necessária. É o sofrimento optativo. Agora você escolhe, né? Ficar bravo, carregar. Isso que você falou de deixar, se a gente levar isso para a casa espírita, nós vamos encontrar companheiros que de alguma forma não se adaptaram e acabam deixando a casa. Isso é ruim, é natural, o pessoal pode não se adaptar. Nós temos que respeitar, né, fazer o possível, né, e sempre procurar extrair o que tiver de melhor onde a gente tiver lotado. Isso. E procurar, se for possível, agregar.
o tempo todo, né? Mas, Eu ouvi algo, Renato, que me ajudou muito, assim, humildade é uma questão de lugar. Olha que negócio interessante. Ser humilde é ter noção do seu lugar. Seu lugar. Então, assim, a atividade que lhe é dada é aquela, é o seu lugar naquele momento. A novidade é aquele lugar. Faça bem, aceite. faça o melhor possível. Não queira o lugar do outro. Isso é soberba. Né? Então, é muito interessante. Eu ouvi isso e falei assim, gente, com humildade eu entendia, né? Sim, Uma sim. pessoa humilde. Agora, quando colocou lugar, eu falei, agora eu entendi bem o que significa ser E humilde. normalmente humildade a gente leva para a parte material, e não é isso. Não é. Não é isso. É aceitar o seu papel. Exatamente. Né? E naquele momento a espiritualidade está pedindo para você. Exatamente. E tem que prestar atenção nas novidades. Mas acho que isso que é o grande problema. A gente tem que prestar atenção. Né? Enfim. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Senão a gente monopoliza a coisa aqui. Se deixar os dois aqui, Renato e Antônio. Vai longe. Acabou da jornada. Vocês estão indo muito bem. Estou gostando muito obrigado. papo. Hoje eu aterrissei Viu? da nave, hein, Nilson? Eu gosto igual o Renato, eu sou apaixonado com Star Trek. Né? Hoje eu desci com a nave, estou no chão, falei, não vou voar. Estou vendo. Eu estou só muito com a bom. equipe da nova geração lá. Não, é legal ouvir vocês conversando, porque vocês falando assim, a gente vai pensando sobre as coisas que a gente já passou, tudo, sabe? É interessante, é muito bom ouvir vocês, porque a gente tem algumas coisas mesmo, né, para passar, e a gente sabe que nem fala aí, né, que a gente confessa, a gente dedica, depois de repente a gente cai fora do negócio. E com o tempo, né, a gente vai vendo, vai aprendendo, né, que a gente precisa ser um pouco mais conhecedor de nós mesmos, né? É por isso que a gente tem que se conhecer. Porque tudo isso, né, numa casa espírita, se você entra querendo se dedicar àquela casa, lógico que você vai ter barreiras de todo tipo, né? Mas qualquer casa. Mas o problema é nós. Somos nós mesmos. Não tem jeito. Aí, quando você encontra o problemão lá que você tem, aí você trabalha ele e vai vendo, né? E é isso que é o legal da coisa. É muito bom ver vocês falando aí, viu? Pode continuar conversando vocês dois aí. Nilza, tem um detalhe no Evangelho segundo o Espiritismo. A vida é feita de 1000 nadas que acabam te ferindo. Isso é lindo. Porque é assim, não sei se vocês já notaram, a gente vai sendo cutucado. Chega uma hora que você sai do equilíbrio. Sim. Você explode. Sim. Então, tinha uma psicóloga, eu trabalhei muito com a Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte. E eles falavam assim, eu tinha uma psicóloga que eu gostava muito, ela falava assim, não fica colecionando figurinha, que depois que o álbum encher, você vai querer outro. Então, se você tem um problema com a pessoa, vai lá e resolve logo. Claro. Chama ela num cantinho, conversa com ela, tenta entender. Não fica colecionando mágoa. Que a hora o corpo limpo, você explode. E isso me ajudou muito. Porque, olha, Deus é danadinho. O que ele colocou de barra pesada, somente quando eu fui trabalhar com alemão, que te exige até o último. Ele fala mesmo, eu vou te espremer até a última gota. Eu falei, beleza. Mas eu exprimi ele também, em particular, também eu exprimi. Eu falei, não estou te entendendo. Isso aqui está além do limite. A gente tinha muitas brigas, mas assim, como não havia testemunha, sempre acabava bem, né? Mas eles são culturas completamente diferentes. Imagina um mineiro lidando com uma cultura tão racional e tão direta como... Muito interessante. Alemão, sim. E Deus é danadinho, ele te põe um medo para você lapidar suas arestas. Né? Sim, ele escolhe direitinho a pessoa para colocar na sua frente para fazer você mudar também, né? E a outra pessoa também mudar, né? É muito interessante. Na casa espírita isso é padrão, gente, porque o André Luiz coloca isso, a família, a casa espírita, como cadinho. Todo mundo sabe o que é cadinho? Oh. Eu vou era Orives.
Cadinho, Então, usei muito para derreter ouro, colocava bora em cima, pegava o maçarico lá de acetileno e derretia o ouro no cadinho. E depois você ia tirando as impurezas do cadinho que o ouro estava deixando. Por isso que ele usa esse termo, que é uma depuração da gente. acrisolamento. Isso, acrisolamento. Isolar o ouro. Você vai Mas eu tirando. também, eu sempre usei o cadinho para falar também alguma coisa assim que você está passando Sim. para purificar, né? Para É, filtrar, né? acaba sendo isso. A gente e as nossas arestas, elas só são aparadas no contato com o outro, que é onde Isso, você vai trabalhando você mesmo e dá oportunidade do outro trabalhar a si mesmo. Porque a gente não muda ninguém. isso. Você não muda ninguém. Você não muda nem você mesmo, você vai mudar o outro. Né? É bem assim que funciona. Mas através do exemplo, através do contato, através dessa humildade que o Antônio falou, da proposta de trabalho, estou falando uma casa espírita, isso, né? Na proposta de, não pode ser na família também, mas enfim, a proposta de trabalho, aceitação, você começa a melhorar sem perceber às vezes. E o outro, se ele tiver também a intenção de melhorar, vai melhorar também. Só que a gente não tem que ficar observando se ele melhorou ou não, a gente tem que pensar na gente. Né? Quer ver É, uma experiência legal? A gente, quando está trabalhando fora e tal, você vem em casa para dormir, né? Então, em fim de semana, Sim, você vai sair, vai passear e tal. Aí você aposenta. Aí você passa a ser uma presença constante no convívio com a esposa. É uma novidade para a esposa total. terrível. Ó, você vê, essa é uma experiência que eu não tive, porque eu trabalhei 10 anos só num emprego fora de casa. Depois disso, eu abri empresa sempre em casa. Então, o que eu falo para a Márcia, se não acertar nessa, meu amigo, não vai Não acertar vai nunca, ser outra, né? vai ter outra É coisa. muito interessante, é muito rico, né? é. Eu sempre falo que casamento é duas pedrinhas rolando juntas, uma desbastando a outra, né? Por isso que Exatamente. tem o bodas de diamante, eu falo, quando chegar lá, vai brilhar até não dá mais, porque Então, 60 né, anos é bodas de diamante, Acho que é 50, aí né? fica brilhante, né? é verdade. O Oi, Fabinho, Flávio, fala aí. Então, essa história de quando se aposenta, fica muito em casa, um primo meu, ele falou assim: Ah, minha mulher não está me aguentando em casa, mas eu resolvi rapidinho a situação. Eu falei, o que que você fez? Ele falou assim: arrumei um emprego para ela. já foi boa, Fábio. Ah, não deixa de ser uma solução. Né? Mas vamos em frente. Esse é o Fábio, né? Tirada boa. Muito bem, vamos em frente então, gente. Isso, vamos lá. Mal começa uma ação determinada ou em meio da empresa edificante a que se consagraram, se experimenta o impacto de pequeninos contratempos, asseveram que é preciso mudar para progredir, relegando a outrem problemas e encargos que lhes competem. Acho que a gente falou bastante sobre isso já, né? Aquela história de buscar felicidade no outro, está tudo dentro da gente. Nós temos todas as respostas. Às vezes não são tão agradáveis como gostaríamos que fossem, mas a gente tem condições de nos melhorar. Mas é bem o que a gente está falando aqui, né? Vem as pequenas pedradas, você já, não quero mais, a culpa é, sei lá, da Eleci, que não está dando certo, não é por aí, né? Somos nós mesmos, né? Se alguém não quiser comentar, não tiver nada para comentar, a gente continua então. E acho que aqui a gente já falou bastante disso. Semelhante atitude, porém, resulta simplesmente de insatisfação e imaturidade. Ser imaturo não tem nada a ver com idade, tá, gente? Isso é um fato cabal, não tem nada a ver, porque vamos encontrar pessoas de pouca idade maduras o suficiente para encarar coisas que nós não teremos coragem, e o contrário também é verdadeiro, né? Vamos encontrar pessoas com bastante idade que continuam imaturas. E isso acaba refletindo mesmo no nosso entendimento das situações. Porque o que a imaturidade traz principalmente, né? Não brinco mais. Né? Sim, criança faz isso. Não brinco mais. E o adulto imaturo, ele vai acabar fazendo isso também. Não quero mais porque não está dentro do que eu
queria, né? E, efetivamente, é o que acontece. E essa insatisfação, ela vem também da não compreensão da nossa posição onde estamos. Você não aceita aquilo, sei lá por que motivo também, sem julgamento, não aceita. Isso te traz essa insatisfação, e aí, muitas vezes, junto com a imaturidade, você acaba abandonando o barco. E a gente não tem mais muito tempo para ficar abandonando barcos aí, né? Todos nós já estamos num... Né? Então, é importante que a gente consiga nos situar nessas situações. Como é que eu estou indo hoje? Será que eu ainda continuo imaturo? Será que as coisas estão me trazendo uma insatisfação que eu poderia mudar o rumo que eu estou dando para a minha vida nesse momento? Será que esse rumo está certo? Estou tentando fazer o melhor possível. São, às vezes, detalhes que nos levam a tomar atitudes imaturas. Mas eu vejo assim. Ninguém vai falar nada? Renato. Oi. Tem a frase de Paulo, né? Aprendi a me contentar com o que tenho. Perfeito. Fiquei meditando sobre isso, pensando assim, o que Paulo, em essência, quis dizer, porque isso gera muito com a pessoa assim que é conformada, né? E eu acho que não é isso que Paulo queria dizer. Porque quando você aceita o que você tem e toma isso por base, você consegue fazer essa análise que você está colocando. O que eu tenho que fazer, então, para buscar aquele caminho que eu estou sonhando, né? Para seguir aquela vontade? Porque Paulo, né, foi muito interessante a saga de Paulo. Imagina o seguinte, ele era um senhor do sinédrio lá, no grande, né? De uma hora para outra, ele se viu completamente no chão, né? Então, ele falou assim, bom, o que eu tenho? Não tenho nada mais. Vai para o deserto, né? Então, vem todo um processo dele se encontrar. E se a gente não se conhecer, a gente não consegue traçar um crescimento espiritual, a gente não consegue traçar um caminho de evolução. Você precisa se conhecer os pontos fracos, os seus pontos fortes, que são esses que vão te ajudar a vencer os pontos fracos. Então, é muito importante essa análise, né? Me contentar com o que eu tenho, como estou hoje. Porque eu estou hoje com as minhas imperfeições, com os meus problemas, mas é o que eu sou, é o que eu tenho para hoje, é o que eu tenho. E a partir disso que eu vou continuar a minha caminhada, a minha evolução espiritual. Então, não é ser um conformista, de maneira nenhuma, se contentar com o que tem. E a gente traz isso muito no material, né? Primeira comparação é com o material, exatamente. Aí vem Jesus e fala assim, procurai primeiro as coisas de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Por que ele diz isso também? Você tem que meditar muito sobre essas coisas. São muito profundas, né? Você está em paz com você mesmo? Você procurou as coisas de Deus dentro de você? O Pai que vive aí dentro? Você se encontrou? Aí, meu amigo, se você se encontrou, o resto agora vai acontecer naturalmente. Você já tem maturidade, por exemplo, para ter uma riqueza. Exatamente. Se você recebe sem ter maturidade, você se perde, como nós estamos estudando o livro do Céu e Inferno, o príncipe, né? O príncipe Urso, ele, que agora eu quero vir. Pô, só fiz bobagem, coitado. Né? E tinha havido de uma encarnação humilde também, onde ele se perdeu também. Então, por quê? Ele não tinha se contentado com o que ele tinha, com o que ele era. Né? Aí ele faz uma reflexão profunda, né? E a partir daí ele deve ter tido um processo evolutivo bastante interessante. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Sim, sim. Inclusive, nesse assunto que você tocou, eu sou meio assim, quando eu encontro pessoas que dizem que a gente precisa eliminar o homem velho. Cara, você é o homem velho. Você tem que dar um braço para ele, ver o que ele tem de bom, que tem coisa boa, e seguir a sua caminhada. Porque você não vai expurgar de você uma coisa que é você. Né? Então, quando entra nesse assunto, eu costumo colocar isso. Falei, meu amigo, o homem velho está aí, é você. Você vai melhorar esse homem velho, você não vai tirar ele da sua. Você continua sendo uma individualidade que teve N identidades e é o acúmulo de todas elas. Teoricamente, seríamos o melhor produto de todas essas encarnações, teoricamente. Mas elas todas continuam com a gente. Então, é uma questão de educação, de você mesmo, como, né,
A gente não vai expurgar nada, não tem como dizer que não, vou tirar fora isso aqui. Não tem isso. Né? Nós, como espíritos, a caminho da angelitude, né? Caminho primeiro, né? Espírito, caminhando para espírito puro, né? Espírito, Sim. na escala, né? Nós Uma preguiça. somos espíritos de terceira ordem, né? Nós somos espíritos de terceira ordem. Sim. Não é a gente ficar nervoso, não, porque a gente não é nem de segunda. Então. Mas como que é esse processo, né? Então, nós vamos ter que aprender música, nós vamos ter que aprender matemática, vamos aprender física, filosofia, biologia, medicina, porque amai-vos, esse é o fundamento, mas também instruir em tudo. Ninguém lá está escrito que é no espiritismo, não. E é religião de maneira nenhuma. Nunca. Então, nós vamos aprender tudo. Então, isso vai levar tempo, mas muito tempo. Né? Mas o tempo não existe. Sim. O tempo só existe na matéria por questão de... E isso é muito difícil para a gente compreender. Ele existe para nos, de alguma forma, nortear, mas ele não existe mesmo. Isso é um... E a gente vai continuar estudando depois que desencarnar, encarnar de novo. E por isso que a gente vê, enquanto, por exemplo, Mozart, a gente tem notícia que Mozart reencarnou como sapateiro. Imagina, você parar de mandar arrumar seu sapato na época lá, está lá Mozart. Batendo em ritmo com o martelinho dele lá. Então, na hora que ele bater o martelinho, vai ter algum ritmo mesmo, alguma coisa Você assim. tem que ter várias experiências. Né? Mas se não tiver, Antônio, é o exemplo que a gente costuma usar. Nós temos que renascer em polaridades diferentes. Isso é um fato. Porque se nós, hoje, com polaridade masculina, não nascêssemos com a polaridade feminina, como é que a gente ia entender o amor de uma mãe por um filho? O homem não tem essa capacidade. Então, é outro aprendizado que vem da sabedoria divina, obviamente. Passar por estágios, porque no final das contas a gente está aprendendo a amar, se a gente olhar bem, né, o básico. Se não tivesse oportunidade, nós nunca saberíamos o que é isso. E é completamente diferente do que nós sentimos hoje. Nós não estamos fora do corpo e espírito para lembrar que já fomos mulheres, não é isso. Então, a gente vê que esse aprendizado que você falou, ele é muito amplo. A gente tem muita coisa para aprender, ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa para ensinar. E é esse conjunto de oportunidades que vai fazer com que todos nós cresçamos. A gente tem que ter essa noção, né? De que a participação com a humildade em tudo isso é que vai fazer as coisas correrem de uma forma mais tranquila. Pelo menos eu vejo Você está assim. tocando num ponto, o livro Céu e Inferno, ele é um livro filosófico, acima de tudo. E ele traz o conceito de felicidade, que a gente fica pensar, a gente encara a felicidade como algo individual. A felicidade é coletiva. Ninguém é feliz no individual. Lógico. Enquanto tiver irmãos nossos em sofrimento, por isso que os anjos, em vez de ficar lá, eles ficam aqui ajudando a gente. Claro. Quer procurar anjo, procura aqui. Você não vai no abismo, lá nas trevas, você não vai encontrar eles lá. Não, eles estão aqui trabalhando. Porque eles sabem que a felicidade do planeta Terra vai ser construída por os espíritos ligados aqui. E eles são parte desse processo evolutivo. Muita coisa tem que compreender, né, nesse mecanismo de evolução nosso. Né? E a gente tem que entender que somos peças muito pequenas desse mecanismo todo, mas fazemos parte dele. Né? Não somos isolados. O Emmanuel fala uma coisa que chega a ser até assustadora, né? Que o planeta não vai ascender, ele não vai... não sei se regenerar, não é o termo que ele usa, não. Mas o planeta vai continuar doente enquanto um único espírito ainda estiver doente. Doente moralmente falando. Então a gente vê o trabalho que esse pessoal tem, porque não é muito fácil levar a gente nas costas, assim, a coisa é complicada. Mas enfim, podemos continuar, gente? Nossa. Então vamos lá. Só um segundo. Não, fica tranquilo. Ok. Renovação não é alterar o caminho, porque estejamos sob as consequências de ajustes e decisões abraçados por nós mesmos, com vistas à nossa melhoria espiritual. Vê bem, ele já bota uma coisa bem importante aqui, né? Muito mais que isso,
é aceitar varonilmente as ocorrências adversas, os golpes da estrada, os desafios da prova e as crises da existência, incluindo as mudanças que a penúria, abandono, enfermidade ou desencarnação nos constranjam, procurando servir mais e melhor no plano de evolução e trabalho que a providência divina nos colocou. Aquela história, engole o choro e continua. É mais ou menos isso o negócio, né? Porque todos nós vamos passar por todas essas tribulações muitas vezes. E olha que interessante, ele já começa dizendo que não é alterar o caminho só porque a gente tem ajuste a fazer, todos nós temos. É muito mais que isso. É aceitar esses ajustes como um processo de aprendizado, né? Tirar a palavra sofrimento, desculpa, a punição, né, que era muito comum na época do Kardec se colocar, mas agora já nem tanto, como o Emmanuel fala, e transformar isso num aprendizado, que não deixa de ser, a gente está aprendendo, né? São situações que vão se impor de tal forma que, se a gente conseguir compreender, na próxima vez que ela se apresentar, a gente vai agir de um jeito melhor, de um jeito diferente, né? Acho que está bem por aí mesmo. É aprender, aprendizado. Eu vou voltar no livro Céu e Inferno, Renato, pela filosofia dele. A coisa que a gente precisa agora, Deus não nos pune. Exatamente. Não nos pune. O que acontece é o seguinte, antes de nós voltarmos aqui para esse plano, depois que a gente fez o balanço daquela vida anterior, a gente vai montar um plano e vai tomar decisões abraçadas por nós mesmos. Então, o que nós estamos vivendo hoje foram escolhas nossas. Só que a gente é muito otimista, né? Apesar da espiritualidade falar assim, fulano, olha bem, não, mas eu tenho certeza, agora vai, ó, eu quero evoluir, não, vai com calma, não, tá, então você quer passar assim, então tá bom, nós vamos te ajudar e tal. A hora que a barra pesa, né, que a gente não lembra, né, aí a choradeira vem, né? E aí nós vamos aceitar que nada que está acontecendo com a gente é escolha nossa. Sim. Agora, nós podemos transformar a prova em expiação na medida que a gente desequilibra. Então, no livro Céu e Inferno, ele faz uma diferenciação entre prova e expiação. Expiação, ela só nos traz o equilíbrio, para a gente voltar ao ponto original, para a gente poder evoluir um pouquinho. Se a gente ficar só reclamando, a gente não sai do ponto, a gente perde a encarnação. Aí vem a expiação. A expiação é para dar o equilíbrio, a gente abaixa. Não, você tem que voltar ao ponto. Aí é o castigo. É o castigo que nós mesmos nos damos. Exatamente. Nós os castigamos. Não é Deus. Deus não pune ninguém. Igual, por exemplo, lei de Deus. Lei da gravidade é lei de Deus. Você sabe que você não pode pular de um prédio de 10 andares, lá de lá do 10º andar. Você vai esborrachar no concreto. Não, vou nada, vou flutuar lá, eu tenho a mente poderosa. Dá uma loucura dessa. Eu vou levitar. Vai. Então, as leis morais também são leis de Deus. Quando você não cumpre as leis morais, você está pulando o 10º andar. Tem consequências. Aí você entra no processo de expiação. Sim, faz todo sentido isso. Sim. Isso está lá explicado com outras palavras, mas de uma maneira bem simples, é isso. Expiação é voltar ao equilíbrio, por exemplo. Lá em Divinolândia, muitos daqueles espíritos lá estão em processo de expiação, outros estão em prova. Cabe a gente julgar, não tem nem condições de fazer isso. Mas para quê? Para que eles tenham um equilíbrio, volte ao ponto de origem, possa continuar seu processo evolutivo, tendo a cognição normal, podendo aprender melhor, criar uma família e tal. Mas muitos deles estão no processo de retorno ao ponto de partida. Talvez precise de 1, 2 ou 3 reencarnações. Sim. Em processo ainda difícil. Então, a gente precisa entender, dentro da justiça divina, o que é prova e o que é expiação. Sim. E nós transformamos nossas provas, na maioria das vezes, em processo expiatório. Muito reclamar, por muito revoltar. Por escolhas nossas, né? Pior é que é isso, é você que escolhe. Olha bolas, né? Não adianta transferir para outro aqui, olha o plano que você traçou. Exato. Nota ao quanto você conseguiu. Ele não vai criticar a gente. Vamos montar outro? Vem comigo. E o outro lado é verdadeiro também.
você consegue, mudando o seu comportamento, atenuar esses perrengues que você vai ter. Aí Tem esse outro lado ainda, né? Aquela história do cara que perdeu o dedinho, que a gente vive contando aí, que era para perder o braço, perdeu o dedinho. Reclamava, e o cara falou, pô, meu, você precisa perder o braço, perdeu o dedo. escolheu uma prova coerente. É, Eu vi o anjo da guarda dele aí, sobrou espaço, como ele melhorou, de dar um passo mais exatamente. É. durante a encarnação, e não Pois fazer é. logo. Por isso que é importante o conhecimento e a tentativa da melhora de nós mesmos enquanto a gente está aqui. Né? De repente, vai saber quanta coisa a gente já escapou, Antônio. Nossa, e o Emmanuel fala o seguinte, tem situações nossas do passado que nós não temos ainda estrutura para resgatar. É, São palavras do Emmanuel. sim, Tem coisas que estão lá no fundo do poço, a água está calminha, assim, sujeira lá, que nós não devemos mexer. exato. Tanto que a gente não recorda tudo quando volta. Por exemplo, nós não temos estrutura para passar por uma prova que Paulo de Tarso passou. Sim. Ele ganhou a pureza, foi fantástico o Paulo fez. Paulo superou o plano dele. Eu acho, né? Exato, não. Para onde ele chegou, meu amigo, tem que ter sido, tem que ter superado mesmo. Né? E é bacana, né, você ver isso, né? Muito bacana. E isso está sendo pedido para nós. O livro Paulo Estevão é um chamado a que nós possamos ter essa força, né? Muito bacana. Não, Olha os dois faladores aqui. hoje tá. Vamos ver, continuar aqui. Ô, gente, tem mais alguém quer falar, né? Por favor, né? Só interrompe a gente aqui. Agora eu vou no teu texto que eu me perdi aqui, no meu. Transformação permanente. Transformação permanente por dentro. Olha só, metamorfose da alma que encerra consigo bastante poder para transfigurar dificuldade e lição, como eu estava falando, e sombra em luz. A oportunidade da gente melhorar vem muito daquilo que a gente tem que passar, seria o termo, até pode ser, mas resgate, sei lá, alguma coisa. Mas olha que interessante, né? É você mudar para trocar esse negócio. A dificuldade passa a ser uma lição, e aquela sombra que todos nós trazemos, ela pode se transformar numa luz fraquinha ainda, mas tem condições de ser modificada, né? Mas não vai adiantar se nós não nos conhecemos o suficiente para enfrentar essas coisas. Termos a clareza de, como o Antônio falou, nada disso é por acaso, a gente tratou mesmo lá, não leva a nossa em lugar nenhum, assinou assim, né? Os nossos mentores, aqueles responsáveis pela gente, eles estão nos auxiliando, desde que a gente não vire as costas para eles, a providência não deixa ninguém desamparado, e assim por diante. Mas a mudança é nossa. Eles não vão. Eu coloquei essa imagem de Paulo, né, no Sim. momento que ele volta ao mundo espiritual, né? Ele consolando o soldado. Essa é a cena mais linda. Né? Esse livro é cheio de cena linda, né? Mas ele consola, rapaz, o soldado, fala, cumpre com o seu dever. Porque eu vou para regiões que você não pode ir. Você vai continuar aqui. Pois é. Então, faça o seu dever, cumpra o seu dever. Não se preocupe. Que ele ficou constrangido de... Ele já era um idoso na época, né? Sim. Ele olhou ali e falou, meu pai, esse homem amado, querido, né? E ele se coloca nessa posição e me consola, né? Sim. Paulo, é muito lindo isso aí. É. E vem Jesus pessoalmente recebê-lo, né? Mas para chegar a isso, meu amigo, só temos que trabalhar. caminhar muito. Mas eu acho assim, não vamos perder essa oportunidade. Não, de forma nenhuma. Elas sempre se apresentam para a gente. Posso falar uma coisa que me veio nessa Claro, transformação permanente por dentro? Essa metamorfose da alma que encerra consigo bastante poder para transfigurar dificuldade, lição e sombra em luz. A impressão que dá nesse momento que nós estamos vivendo assim do mundo em regeneração é que muitos espíritos parece estar como aquela
aquele borboleta que está no casulo, que quer nascer, não nasce, não vai para frente, porque parece ter medo da luz. Eu tenho a impressão que nós estamos nesse momento, tem pessoas que estão com medo de enfrentar a luz. Então, nós estamos num casulo. Muitas pessoas estão dentro de um casulo hoje. Então, eu lembrei disso, porque me veio uma mensagem que eu recebi, né? Que fala do casulo, muito do casulo, do momento que nós estamos vivendo. Que parece que as pessoas estão com dificuldade em renascer mesmo, né? Nós vamos Se libertar, renascer. Se se libertar libertar de tudo isso, né? é isso. É E o mais dificultoso. E como você falou, a metamorfose é a palavra que se usa quando o bicho está saindo do casulo, né? E, e tem Isso, que vir de dentro para fora, né? Você isso. vai De romper, dentro para fora. você que Muito vai romper, interessante. né? E concordo com você, do jeito que as coisas se apresentam, há dificuldades mesmo, né? A gente percebe isso. Mas, É. por outro lado, outras oportunidades vão surgir. Né? Se não conseguir agora, vai. Sim, É isso que é consolador, digamos, né? É isso que é consolador, sim, porque você tem, mesmo sabendo da dificuldade e tudo, se você compreender isso, obviamente, outras oportunidades virão para poder a isso, gente ter a chance de quebrar o casulo, né? Que é o que isso. explica. Mas, enfim, mas o que você falou é isso mesmo, essa é a definição de casulo aqui, todos presos lá. Mas um dia a gente vai sair, né? Enfim. Dá para ler mais um trecho, gente? É só isso. Obrigado, Neuza. Tem 8 minutinhos aí, tá tranquilo. Paulo de Tarso, que tanta vez nos impele a renovação, converteu cada dia em trilha mais alta de acesso à confiança no Senhor e ao serviço em favor do próximo, sem renunciar aos sacrifícios pessoais que a obra esposada lhe impunha. Interessante. O que é essa confiança ao Senhor? É a nossa fé, gente. Quando você acredita e sabe que aquilo faz parte do seu caminhar. É uma coisa que todo mundo tem dificuldade. Ter fé é uma coisa que é inerente a cada um, ok, mas é difícil, porque às vezes você tem fé, mas você olha o relógio e fala, pô, vai ou não vai? Já pedi faz 2 dias, você não fez nada, né? Assim, ele não acredita que as coisas vão acontecer. Né? Mas, enfim, mas para mim ele está dizendo exatamente isso aqui, né? Que em função de tudo aquilo que ele criou, a fé aumentou, ela começou a aumentar, mas mesmo assim ele continuou lá, levando as pedradas, mas firme, focado naquilo que ele precisava fazer, que é essa obra esposada que eles estão falando aqui em Punho. E serviço em favor do próximo. Reformemos, esse é o final, né? Esse final eu achei fantástico. Reformemos sentimento, ideia, observação, expressão e discernimento, descerrando portas e janelas sempre novas em nosso mundo íntimo, para que a vida nos acrescente os recursos de conhecimento, receptividade, visão, interpretação, mas sejamos fiéis aos nossos compromissos até o fim. Ou seja, agindo dessa forma, né, quando a gente realmente busca essa reforma, essa mudança, esse conjunto. Reformar sentimento é fundamental. Ideia, sim, porque você vai estar aberto a coisas novas que vêm. Observação, para você entender o que está acontecendo com você e com o próximo. Exprimir-se bem e ter discernimento naquilo que você está fazendo, fundamental para que a gente tenha uma vida relativamente reta. Por quê? Portas e janelas vão ser abertas da gente mesmo, né? E a gente vai ter esses recursos que ele fala que também são fundamentais, conhecimento, receptividade, visão, interpretação. Junto, esse conjunto todo transforma a pessoa em alguém pronta para o trabalho, e é aí que ele fala. A hora que a gente tiver tudo isso, a gente continua fiel àquilo que a gente se comprometeu.
Mesmo que não saibamos o nosso compromisso principal, então tem que deixar claro isso. Na vigília, talvez a gente não saiba, mas lá no fundinho a gente sabe o que a gente se propôs. É isso, gente. Eu tô quase na hora. Deu tempo aí, Antônio. Achei que a Então, gente... foi uma lição fantástica, Nossa, né? fantástica, a lição maravilhosa. As Eu coisas... coloquei aqui uma pessoa que nós Sim, precisamos, eu falo isso para mim, viu, gente? O hábito de nos conhecermos todo dia um pouquinho, avaliando o dia que se passou. Ele vai dizer muito para a gente. Não deixa acumular, você não vai se lembrar. E você vai ajustando o rumo da sua nave, você chega onde você quer chegar. Se você errar 1 grau na velocidade da luz, você vai em outro lugar completamente diferente. não precisa nem ser 1 um grau. grau. Se for 1 minuto de grau, você já está ferrado. Você vai Já parar em outro falou. canto. E a gente está andando na velocidade da luz. Hein? Ainda não estamos na velocidade do pensamento, não. Nós estamos numa velocidade muito grande. Cuidado para não errar o rumo. Dá uma paradinha, Verdade, para a nave, ajusta os instrumentos, continua a caminhada. Daí o E discernimento, observação, para a gente manter no E a correto. lei está resumida na coisa muito simples: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o gabarito. Se a gente amou Deus e amou o próximo durante esse dia de hoje, já olhamos para a luz e falamos assim, ó, continua no rumo certo. É esse lugar. Perfeito. Muito Como bem, que gente. como é que chama lá? 10, né? Tem uns WAP, né? Não lembro mais o nome. É o motor de dobra, e aí o ARP é quantas vezes você vai multiplicando por 1000 a velocidade da luz. É isso. Vamos chegar lá um dia. Vamos chegar lá um dia. Vamos viajando. Vamos viajando. Tá bom. Então tá bom, gente. Eu não vou poder continuar com vocês aqui, mas eu vou fazer só uma oração de encerramento rapidinha, mas principalmente agradecendo as equipes espirituais, são as verdadeiras responsáveis pelas tarefas da noite, aos nossos guias e mentores, sempre tão próximos a nós, nas nossas encarnações, nos auxiliando, nos mostrando o caminho muitas vezes, apesar de não compreendermos outras vezes. Mas agradecendo a Jesus, ao nosso Pai Celestial, por essa oportunidade, deixamos a oração que o Mestre nos ensinou para o espírito mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, como perdoarmos aos nossos devedores, e não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, e livra-nos do mal. Gente, muito obrigado pela atenção, bom estudo para vocês aí, que eu não vou poder ficar, tá bom? Tchau, Ô, gente. Renato, Oi. deixa eu falar uma coisa para você. Depois você vai me explicar. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Depois você vai me explicar, uma hora que der tempo, por que quando eu saio do meu Wi-Fi e deixo só nos dados móveis, não cai. E se eu coloco nos dados, no Wi-Fi, cai. Você está com problema na sua internet fixa. É basicamente isso. Então... Ou o seu roteador está com problema, né? Que é normalmente o que acontece. Aí, quando você passa para o 4 ou para o 5G, é outra rede completamente diferente, você não perde o sinal. É bem isso mesmo. Tá no 5G. Então, tá e no 5G também. Mas, em compensação, se você precisar de mais, sei lá, não sei quanto é a tua internet, mas é um problema de equipamento mesmo, alguma coisa que não está certa. Né? Então, eu vou ver isso aí, viu? Tá bom, Renato. Tá bom. É que aquela dica que você deu valeu. Então, tá obrigada. Bom. Antônio, eu tenho que parar de gravar ou pode deixar que continue? Eu já parei já. Essa conversa, por exemplo, não está gravada. Para mim aparece que está. Depois que você acaba a oração, eu parei. Aqui está gravando ainda. Eu vou cortar a gravação aqui.